nessa noite, há duas declarações que nós queremos enfatizar, que nós queremos ministrar, e que entendemos são necessárias para nós, em pleno século 21, enquanto Igreja Cristã Gileade. E assim eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Diz assim o texto sagrado: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, vá até o versículo 46, que diz assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa questão do inferno, ela é habilmente explorada por Jesus no Evangelho de Mateus, em especial nos capítulos 24 e 25. Você pode até se deter em outro momento a fazer a leitura desse texto e encontrar muitas outras mensagens e esclarecimentos acerca disso. E quando Jesus, então, ele reúne os seus apóstolos no Monte das Oliveiras, é exatamente nesse momento que ele os prepara, que ele prepara aquela igreja diante da sua segunda vinda, diante do juízo final. Ali ele passa a trazer ensinamentos, passa a mostrar aos discípulos que a vida não se limitava apenas ao aqui e ao agora. Por mais prazeres, por mais benécias, por mais glórias e vitórias que pudéssemos alcançar neste mundo, tudo isso é passageiro. Lembre-se, ser plenamente fiel a Jesus é abraçar tudo o que ele ensina. Ou seja, não dá para você separar parte daquilo que você se agrada nas Escrituras e daquilo que você talvez não seja tão favorável. Precisamos entender, amados, que não apenas aquilo que nos é palatável, mas aquilo que nós precisamos nos alimentar. Ser plenamente fiel a Jesus é enfatizar o que ele enfatiza e, portanto, não podemos escolher o que nos convém. Hoje, em nossos dias, há muitos que fazem isso. Alguns até mesmo que deixaram de se congregar, alguns que se dizem desigrejados, exatamente porque não querem ser impactados pela palavra de Deus. É muito mais fácil fazer um evangelho que caiba na sua necessidade, do que um evangelho que o confronte, que o desperte, que o exorte. Precisamos compreender que quando o Senhor Jesus fala acerca do inferno, ele faz isso com o objetivo, primeiro, de alertar a igreja diante da responsabilidade que eu e você temos de pregar o evangelho àqueles que estão nas trevas. Mas também é o momento de olhar para nós mesmos. É aquilo que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no momento que antecede a ceia, de nos examinarmos a nós mesmos e assim termos comunhão com o Senhor e comunhão com a igreja. Será que você consegue se lembrar da última vez que ouviu um sermão inteiro sobre o inferno? Cada vez mais, nós, cristãos evangélicos, estamos adotando uma posição inclusiva com relação às pessoas chegarem ao céu. Queremos como que atenuar o problema da ministração sobre esse tema. Ou seja, passamos muitas vezes a achar que os portões do céu estão abertos mais para pessoas de outras religiões do que mesmo aquelas que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, algumas pessoas começam a achar que talvez existam outras veredas, outras trilhas, outros caminhos para chegar a Deus. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. O inferno, queridos, para alguns representa uma ameaça menor do que se pregava antes para os descrentes, incrédulos e desobedientes. É como se nós, de alguma forma, não apenas evitássemos falar sobre o inferno, mas passássemos a dar um floreado no inferno, para não achar que ele é tão radical,
tão duro, tão ruim, como aquilo que as Escrituras falam. Para os cristãos professos, que não são verdadeiramente discípulos, mas apenas se dizem cristãos, se dizem crentes, o consenso está se consolidando rapidamente de que no fim, ninguém, ou quase ninguém, irá para o inferno. E aqui eu não estou falando de alguns que talvez ainda tenham aquela crença de achar que vai haver um meio, um local intermediário, aonde as pessoas vão passar um período purgando os seus pecados, para então chegarem ao céu. Não me refiro a essa doutrina, esse ensino, não. Mas eu me refiro àqueles que acham que é possível sim, viver a sua vida de qualquer jeito, e Deus, que é um paizão, vai abrir as portas do céu para todos, vai receber e acolher todos. Mas se assim o fosse, queridos, o próprio sacrifício de Cristo seria algo sem valor. O próprio Deus enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, não teria sentido. Deus, queridos, nunca poderia enviar alguém para o inferno, diriam essas pessoas, pois apenas aqueles odiosos, aqueles que cometeram grandes crimes, seriam colocados no inferno, tipo Hitler da vida, um assassino em série, um terrorista, ou algo do tipo. Definitivamente, nem todos que não confessam a Cristo vão para o inferno, diriam esses maus pensadores. Alguns procuram ir contra a mensagem ortodoxa, tradicional do inferno, e dizem então que Deus não é um monstro sádico que condena milhões ao tormento eterno. Infelizmente, muitos que dizem cristãos hoje afirmam: não existe inferno. Há um céu, mas inferno, por favor, pastor, isso é coisa da Idade Média. Eu espero morar no céu, mas falar sobre inferno, isso é coisa dos crentes do passado. Hoje a gente tem que falar sobre prosperidade, sobre vitória, sobre coisas boas, bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas nesta noite, queridos, precisamos nos concentrar não naquilo que nós gostamos ou queremos ouvir, mas precisamos nos focar naquilo que Jesus tem a nos mostrar na sua palavra. E queremos dizer que o inferno sim existe, é real. E a Bíblia ensina essa doutrina. Um dos puritanos mais conhecidos do século XVIII, pastor Jonathan Edwards, ele em seu sermão mundialmente conhecido, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele advertiu os seus ouvintes com as seguintes palavras: ó pecador, considera o terrível perigo em que te encontras. É uma grande fornalha de ira, um poço amplo e sem fundo, cheio do fogo da ira, sobre o qual estás nas mãos daquele Deus, cuja ira é provocada e inflamada tanto contra ti, como contra muitos dos condenados que já estão no inferno. Quando Jonathan Edwards proferiu o sermão, muitos daqueles que estavam ali ouvindo aquela mensagem se agarravam às colunas da igreja com medo, com receio de serem lançados no inferno diante da vida de pecado em que se encontravam. Dorothy Sayers, uma escritora inglesa do século XX, disse: parece haver uma espécie de conspiração para esquecer ou ocultar a origem da doutrina do inferno. A doutrina do inferno não é de homens, é de Cristo. Não é um artifício da igreja para assustar as pessoas e levá-las a doar dinheiro, mas sim o julgamento deliberado de Cristo sobre o pecado. Não podemos repudiar o inferno sem repudiar completamente Cristo. Wayne Grudem, um teólogo e escritor americano dos nossos dias, disse o seguinte: o inferno é um lugar de tormento eterno e consciente, ou de punição para os ímpios, os rebeldes, escolhidos por Deus. John Piper, pastor batista, comentou sobre Apocalipse capítulo 19, verso 15, dizendo:
Se a Bíblia diz que um dia Cristo pisará seus inimigos como um lagar, com uma ira feroz e onipotente, e se você é um pastor encarregado de aplicar a verdade bíblica ao seu povo, para que eles fujam da ira vindoura, então qual seria a sua linguagem? O que você diria para as pessoas sentirem a realidade de textos como esses? Eu seria leviano se eu subisse aqui ao púlpito da igreja e procurasse acalmar o seu coração e dizer que você tem muito tempo para pensar sobre o seu futuro, sobre o seu destino eterno, que você não precisa se preocupar em tomar uma decisão nessa noite, se você quer o céu ou quer o inferno, se você quer a Cristo ou quer seguir os ditames que você mesmo tem escolhido. Seria leviano. Como pastor, amados, o meu papel é de alertar, é de exortar a igreja, ao povo que aqui se encontra, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube e todos aqueles que terão acesso a essa mensagem. É um fato bíblico que Jesus Cristo ensinou muito mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem da Bíblia. A maior parte da clareza que temos sobre o inferno vem do próprio Jesus. E eu gostaria de apresentar uma lista parcial, apenas alguns versículos que nós separamos nessa noite, em que Jesus se refere ao inferno, para que vocês possam ter uma ideia do que esse tema representa. É uma lista parcial, aqui não estão mencionados todos os versículos. No Sermão da Montanha, em Mateus 5:22, o Senhor Jesus diz: mas eu lhes digo, que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser seu irmão, racá, insulto, um palavrão, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, Jesus está dizendo claramente que o inferno é algo real, não é uma ficção, não é algo imaginário. Em Mateus capítulo 8, versos 11 e 12, ele diz: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 10:28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Na parábola do trigo e do joio, Mateus capítulo 13, versos 41 e 42, nós lemos: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar a todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Ao final da parábola dos peixes bons e ruins na rede, em Mateus 13, versículos 49 e 50, Jesus disse: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles, os perversos, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus, em suas 7 advertências aos escribas e fariseus, em Mateus 23:33, disse: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Em Marcos 9:43 a 49, ele disse: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Lucas capítulo 13, versos 23 a 28 diz: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão:
comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Aqui nós temos algumas passagens em que o próprio Jesus falou acerca desse tema. E por que é tão importante, queridos? Porque é tão urgente a igreja, o povo de Deus, entender essa mensagem, esse assunto. Porque na verdade, um dia, nós também fomos alcançados pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Não somos merecedores do seu amor, não somos merecedores da sua bondade, da sua misericórdia, mas por graça, pela soberania de Deus, hoje estamos aqui e podemos ter um sentimento de gratidão por tudo o que Ele fez, porque a sua morte nos redimiu, nos limpou e nos purificou de todo o pecado. Mas como igreja, nós também temos uma responsabilidade de ir àqueles que estão ali fora, precisando ser alcançados. Às vezes é um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, de escola, mas também um desconhecido que passa ao nosso lado, que senta conosco no ônibus. Precisamos nos lembrar, queridos, do chamamento, do alerta, da exortação do Senhor, de ir e pregar o Evangelho. Eu sei que às vezes nós nos acostumamos com essa nossa vida, que é um tanto quanto cômoda, satisfatória. É muito bom estar na igreja, ter um ambiente onde nós possamos adorar a Deus, ouvir a mensagem, estar em comunhão com os santos, isso é bênção. Mas, amados, se a primeira igreja, lá em Jerusalém, ela não tivesse entendido a ordem de Cristo, essa mensagem não teria chegado aqui no José Walter, não teria alcançado a sua e a minha vida. É por isso que é tão importante, porque aqueles primeiros cristãos entenderam que para se pensar no céu, é preciso se evitar o inferno, e não há como tirar uma mensagem da outra. Não se trata, queridos, apenas de um esquema criado por pregadores que falam de fogo e enxofre. Não, é algo que o próprio Jesus tem ensinado. É por isso que no versículo 41 ele diz: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Primeiramente, amados, vamos entender quem está falando essa mensagem. Não era Paulo, não era Pedro, não era um profeta do Velho Testamento, mas o próprio Jesus, o Filho de Deus, e que ao retornar em glória, ele se assentará no julgamento de toda a humanidade. Haverá um dia em que o Senhor Jesus voltará a esse mundo, não mais como servo, mas como rei, não mais como um réu, mas como juiz de toda a humanidade. E a palavra do Senhor diz que o mundo será dividido em duas categorias: ovelhas que estarão à sua direita e que serão abençoados com as bênçãos do céu, e haverá também os bodes que estarão à sua esquerda. Diz aqui no versículo 41: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui a gente precisa compreender essa declaração de Jesus, porque alguém poderia dizer assim: mas eu li nas escrituras, Jesus curando enfermos, que cena maravilhosa, um paralítico andando, que coisa comovente, um cego enxergando. Eu li sobre Jesus alimentando famintos, pessoas que estavam desejosas do pão e não tinham, e Jesus multiplica pães e peixes. Eu vi Jesus operar maravilhas. As escrituras dizem que ele andou sobre as águas, que ele mandou os ventos se aquietarem, e tudo se normalizou.
Mas agora, ele está bradando, ele está falando daqueles que estariam sendo lançados no inferno. Que palavra dura de Jesus! O que foi que aconteceu com Jesus? Queridos, o mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que multiplicou o alimento, o mesmo Jesus que ensinou no Sermão da Montanha, é o mesmo Jesus que fala de juízo e julgamento. Não é um outro Jesus, não existe um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus e Senhor. Precisamos entender, queridos, que o Senhor se revela de uma forma plena na sua palavra, para não apenas nos falar de amor, de paz, de céu, mas também nos fala de juízo, de julgamento e de condenação. Enquanto que alguém é abençoado, que está no relacionamento correto com Deus, e Deus com essa pessoa, aqui nesse versículo, nós encontramos uma expressão que é chamada de malditos. E aqui, queridos, ser maldito é exatamente o oposto de ser abençoado. Ou seja, alguém que não tem um bom relacionamento com Deus, alguém a quem Deus não conhece, e eles por sua vez não conhecem a Deus, não há relacionamento, não há reconciliação. Então Deus está trazendo essa palavra e dizendo: olha, haverá destruição. O poder de Deus é liberado, amados, para exatamente punir aqueles que se mantêm rebeldes à vontade de Deus. É por isso que ele diz: malditos, apartem-se de mim. Amados, essa é uma palavra dura, porque em todo o ministério de Jesus, vemos Jesus mostrando o seu amor pelas pessoas, o seu cuidado. Ele cuida de Marta e Maria, que estão chorando por conta da morte de seu irmão Lázaro. Ele cuida daquela mulher cirofenícia que havia perdido a sua filha. Ele cuida de cada um daqueles que estavam ali às portas de Jericó, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora, esse mesmo Jesus que abraça, que acolhe, que ama, ele traz uma palavra dura, direta. Mas, queridos, isso serve para nós entender a verdade plena do Evangelho. Não há como querer anunciar um Evangelho adocicado, de autoajuda. Precisamos entender, amados, que há consequências nos atos daqueles que se rebelam, que se revoltam, que dão as costas para Deus, que rejeitam a sua palavra. É por isso que a segunda coisa que nos chama a atenção nesse versículo é a ordem que Jesus dá para essas pessoas que são chamadas de malditas. Ele diz: apartem-se de mim. Esses malditos deveriam se afastar de Jesus. São os bodes, os perdidos, os ímpios, os pecadores. E a palavra de Deus diz que todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que rejeita a reconciliação com o Senhor, todo aquele que não busca ao Senhor, é expulso da presença de Jesus, não apenas de uma forma temporária, mas por toda a eternidade. E a palavra deixa bem claro que o próprio Jesus não quer passar a eternidade com essas pessoas. Ele não quer estar com eles. É por isso que ele diz: malditos, apartem-se de mim. Eles serão expulsos da sua presença. Essa é uma ordem dada a eles. Mas, queridos, se nós estivermos atentos, nós vamos ver que este é o pior castigo de todos: estar separado eternamente de Deus. Quando nós nos afastamos de alguém que nós amamos, como isso nos entristece. Como eu fico triste quando eu tenho que me ausentar da minha esposa ou das minhas filhas. Porque depois de Deus, elas são o bem mais precioso que eu tenho. Não são os bens materiais.
tudo isso é passageiro. E quando por algum motivo a gente precisa se afastar, é claro que vem um sentimento de tristeza. Imagina só, estarmos separados eternamente de Deus, do amado da nossa alma, daquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. A terceira coisa que nos chama a atenção nesse versículo é o destino. E o destino é que os malditos que se apartem dele, de Cristo, vão para o fogo eterno. E aqui, se a gente for observar o versículo, é dito: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Ou seja, vão embora. Ninguém será capaz de obedecer a essa ordem. Não há um pecador que vai querer ir para o inferno. É muito comum num culto, ao final da pregação, os pregadores falarem assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Aí pergunta em seguida: quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, mas quer ir para o céu do seu jeito, quer ir para o céu vivendo uma vida torta. Mas a Bíblia diz que no céu não entra pecado. É por isso que nós temos esse tempo de mudança, de conversão aqui. E quando nós olhamos o texto, a gente vai ver, queridos, que os bodes não vão se mover, não vão querer ir para o inferno. Eles não podem, porque eles não se lançarão voluntariamente no inferno, mesmo sabendo que as suas atitudes, que a sua vida os está conduzindo para o inferno. Mas ninguém escolherá ir para o inferno com as suas próprias pernas. E aí, lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 13, a palavra do Senhor diz que o rei enviará seus anjos com as ordens: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O ímpio não vai querer ir, mas a palavra de Deus diz que serão lançados, serão expulsos da presença de Deus. Anjos serão enviados. Anjos terão a responsabilidade de lançá-los no fogo do inferno. É por isso que em Apocalipse, nos capítulos 20 e 21, o Senhor fala acerca do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Todos nós, Cristo não voltando até esse tempo, passaremos pela morte. Estaremos vivendo os dias da nossa peregrinação nesse mundo. Alguns mais tempo, outros não. O grande diferencial, queridos, não é se a nossa passagem se dará daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, mas se a nossa passagem nos conduzirá a uma eternidade com Deus ou a uma eternidade separada de Deus. E é por isso que lá em Isaías capítulo 30, verso 33, se fala acerca da ira de Deus que incendeia. A ira de Deus, ela tem um peso, e nós, queridos, a gente não tem uma noção do peso que é a ira de Deus. Só há uma pessoa nesse mundo que entende o que é o peso da ira de Deus, e essa pessoa foi Jesus Cristo. Porque na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, e a ira de Deus que seria lançada sobre você e sobre mim, Ele tomou para si. Ele foi e Ele é a nossa propiciação. É interessante, porque quando Acabe e Manassés, que eram reis maus de Israel, eles tomaram os seus filhos e os apresentaram a Moloque, que era um deus pagão, um ídolo. Eles queimaram os seus filhos, e aquilo simbolizou o inferno, a adoração a algo que não merece o verdadeiro louvor. É por isso que Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa, queridos, é a imagem que o Senhor Jesus nos deu. Mas há uma outra coisa que nos chama a atenção nesse versículo. Está dito aqui que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos.
E é importante que nós entendamos que isso não é uma mitologia, não foi algo criado apenas pelo homem para de alguma forma ludibriar, enganar os incautos, os ignorantes. Não, o inferno é uma realidade. E a palavra de Deus fala sobre o inferno como um local preparado para o diabo e seus anjos. E se nós nos aprofundarmos nas Escrituras, vamos ver que o diabo ainda não está no inferno. Haverá um dia sim, que ali ele será lançado. Não apenas ele, mas também os seus anjos, os demônios. Eles temem a ira vindoura, eles temem a justiça de Deus que virá sobre eles. Não há mensagem de salvação para o diabo ou para os demônios. Eles não têm possibilidade de escapar. E algumas podem pensar, por que nós seres humanos compartilharíamos o mesmo destino, o mesmo castigo que o diabo e os seus anjos? E a resposta, queridos, é porque também nós participamos da rebelião contra Deus. O primeiro casal se rebelou contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus quando nós pecamos, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor. Mas pela graça, o Senhor nos alcança pelo seu perdão e temos a possibilidade da reconciliação. A Bíblia fala que no nosso meio há joio e trigo. O trigo será recolhido para a casa do Pai. Porém, a Bíblia diz que o joio também será recolhido, será amarrado e será lançado na fornalha. Mas há um milagre de Deus, que assim como transformou água em vinho nas bodas de casamento em Caná da Galileia, o mesmo Deus pode transformar joio em trigo. Ele tem poder restaurador, Ele tem poder transformador. Isso aconteceu com a minha vida. Eu me sentia espiritualmente confortável, ia à igreja, cumpria a minha prática religiosa, achando que estava tudo bem, até que eu percebi, queridos, como diz lá em Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e precisamos, amados, da reconciliação com o Senhor, e essa reconciliação só é garantida através do Filho de Deus. Outrora éramos filhos do diabo, hoje não somos mais chamados servos, mas filhos de Deus. Esse é o maior e melhor título que você e eu podemos ter. Esse mundo vive correndo atrás de títulos. Eu, que trabalho no serviço público, e minha atividade está muito ligada a corresponder-me com diversos setores, é muito comum nós usarmos títulos como Vossa Senhoria, Vossa Excelência. As pessoas gostam do título de doutor, as pessoas gostam de serem aplaudidas, de serem prestigiadas. Esse é o mundo que busca os holofotes, mas o reino de Deus, os valores são diferentes. Os últimos serão os primeiros. Eu sei, queridos, que esse não é um assunto agradável e às vezes até mesmo doloroso, mas eu não poderia deixar de trazer esse alerta nessa noite. Fujam da ira vindoura. Meus amigos, você que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, fuja agora. Isso não é mito, não é história da carochinha, é real. É por isso que no versículo 46 o Senhor Jesus diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Você talvez diga assim: pastor, mas quem é justo? Todos nós somos pecadores, é verdade. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós confessamos a Cristo,
nós somos transformados, nós somos declarados justos, nós somos alforriados do pecado, libertos da escravidão, da iniquidade, e agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero fazer algumas aplicações acerca dessa advertência de Cristo. A primeira delas: considere a seriedade da consequência eterna do pecado e corram para Cristo. Ele derramou seu sangue na cruz por pecadores como você e eu. Não fique procrastinando, não fique adiando a sua decisão. Esta é a boa notícia de que Jesus o receberá nessa noite. Esqueça o que aconteceu até agora. Esqueça a sua vida de outrora, pecados que talvez o tenham escravizado. Abrace um novo momento na sua vida, mas essa é uma decisão particular. O pai não pode tomar pelo filho, a esposa não pode tomar pelo marido. É uma decisão que cada homem e mulher precisa tomar. A segunda aplicação que eu quero fazer é que, se você já fez isso, se você já tomou essa decisão por Jesus, glória a Deus. Se você sabe que está salvo, aleluia. Você vê o fruto de Deus em sua vida. Você está, pelo poder do Espírito Santo, mortificando as obras da carne. Você vê que há bons frutos em sua vida, que você tem o testemunho, que o Espírito Santo habita em você. Se você vê tudo isso, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você já nasceu de novo, não há mais condenação para você. O seu inimigo, o inimigo das nossas almas, não poderá nos acusar, porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Ele não tem poder mais sobre nós. É por isso, queridos, que quando meditamos no inferno, passamos a ter um sentimento de gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso destino era o inferno. A nossa morada era estar separado eternamente de Deus, mas pelo seu amor, Ele nos alcançou. É por isso que nós precisamos ter um coração grato a Deus, porque não foi merecimento nosso, não foram os nossos belos olhos, foi graça de Deus na nossa vida. Nós merecíamos o inferno, mas vamos para o céu. A terceira coisa que preciso dizer para vocês: pare de reclamar das suas dores e dos sofrimentos físicos. Deus te libertou do inferno eterno, do tormento eterno do inferno. É claro que eu não estou dizendo para não contar ao médico que dói, e com certeza ao seu cônjuge tudo o que você quiser, e ele ou ela dirá o mesmo. Mas pare de murmurar das suas dores e incômodos físicos. Meu Deus, às vezes a gente vive reclamando, vive murmurando. Pare com isso. Lembre-se, há contratempos financeiros, há crises conjugais, há dificuldades nos relacionamentos no trabalho, na escola, na família, mas o mais importante de tudo é que Deus já te libertou da perdição eterna. Agradeça a Ele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo que você esteja andando no vale da sombra da morte, lembre-se que Ele está ao teu lado. Você está livre do inferno. Você foi acolhido em moradas eternas com pessoas abençoadas, e você estará lá para sempre. Queridos, com isso eu não estou minimizando os sentimentos de solidão que as viúvas, os viúvos possam ter, ou os sentimentos de sofrimento decorrentes de uma enfermidade,
de uma luta que você esteja passando. Não estou minimizando a sua tristeza, eu estou apenas dizendo que apesar de todas as lutas, e o Senhor Jesus, Ele nos alertou, no mundo tereis aflições, e como a aflição às vezes vem ao nosso encalço, bate à nossa porta, mas nos lembremos que Ele venceu, e essa vitória nos é garantida em Cristo Jesus. Nós fomos libertos do inferno por Jesus, e precisamos lembrar sempre disso, de dar graças a Ele. A quarta coisa que eu queria trazer como aplicação nessa noite: motive-se para a santidade pessoal. Queridos, o inferno é a resposta de Deus ao pecado. O Senhor odeia o pecado profundamente, e nós também deveríamos odiar o pecado, arrancá-lo da nossa vida, lançá-lo fora. É por isso que o Senhor diz: se a tua mão direita o leva a pecar, corte-a, joga fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro destruído no inferno. No Sermão da Montanha, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não cobiçarás nem adulterarás, mas quem cobiçar uma mulher, quem a desejar no seu coração já adulterou. Assim, se alguma coisa o leva a pecar, livre-se disso. O problema, amados, é que às vezes nós temos pecados de estimação, e como gostamos de alimentar esses pecados, como que criando um pequeno gatinho, que com o passar do tempo vai crescendo e se torna um grande leão, que vai nos devorar. Precisamos estar atentos, queridos, acerca da nossa santidade pessoal, e isso é algo que nós devemos buscar diariamente. A quinta coisa que nós queríamos chamar a sua atenção é que a tristeza pelo destino dos pecadores, dos perdidos, deve resultar em zelo na evangelização e na oração. O fato de nós sabermos que tem vidas indo para o inferno, às vezes tão próximas a nós, às vezes um filho, uma filha, às vezes o marido, a esposa, às vezes o pai, a mãe. Isso deve ser alvo da nossa oração, da nossa intercessão, de nós clamarmos por essas pessoas, de nós intercedermos por elas, mas não somente orarmos, de nós também evangelizarmos, de nós impactarmos com a palavra, elas gostando ou não. Você é sal, você é luz do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, falando acerca do povo judeu, ele diz: tenho grande tristeza e constante angústia no coração pelos judeus que estão perdidos. Será que isso acontece com você, de ter essa tristeza no coração pelas vidas que estão caminhando para o inferno? Paulo, lá em Romanos, ele diz: a minha oração pelos israelitas é para que eles sejam salvos. Oremos, queridos, por aqueles que estão distantes de Deus, afastados dos caminhos do Senhor. Clamemos a Deus para que haja mudança, para que haja salvação. Eu quero concluir minhas palavras encorajando você que está aqui nessa noite, a você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, a dizer sim ao seu chamado. Agora é hora de passar da condenação para a salvação, da morte para a vida. Lá em João capítulo 5, verso 24, o Senhor Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você está aqui nessa noite, se você tem ouvido a palavra da vida, não se detenha, não fique enamorado pelo pecado, não abdique das coisas eternas, da glória que o Senhor tem preparado para você, mas corra, venha em direção ao Senhor Jesus Cristo. Que hoje seja o dia para você fazer isso. Olhe para o Cristo crucificado. Ele derramou o seu sangue por pecadores como você e eu. E isso, queridos, é mais do que suficiente para que no dia do juízo nós possamos nos apresentar como ovelhas e não como bodes. Mas
Se você é cristão, eu também quero te encorajar a fazer do inferno uma lembrança constante em sua mão, em sua mente, servindo de motivação para uma vida de arrependimento e retidão. Toda vez que você meditar no inferno, você possa lembrar-se da responsabilidade que você tem de uma vida santa e de uma vida reta, não falando aquilo que entristece o Espírito Santo, não agindo contrário com a palavra de Deus, não alimentando pensamentos que vão de encontro com aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Foque intensamente no amor, na misericórdia de Deus e na esperança, como motivação principal para a sua fé e para o serviço. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas eu conheço alguém que um dia mudou a minha vida, mudou o meu coração, um coração de pedra, Ele transformou num coração de carne. Alguém que estava condenado foi liberto. E essa é a possibilidade para a sua vida. A decisão que cabe você tomar nessa noite. Se você chegou aqui nessa igreja, eu quero te dizer que não havia outro local melhor para você se encontrar nessa noite do que nesse lugar. Que não foi simplesmente um convite que você recebeu, mas foi o Espírito Santo de Deus que o trouxe aqui nessa noite. E o desejo de Deus é que você possa reconciliar-se com Ele. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará, ceará com Ele e Ele contigo. Qual a sua decisão?